Qualidades dos médiuns. A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo e não depende das qualidades morais do médium. Ela se nos mostra desenvolvida tanto nos mais dignos quanto nos mais indignos. Não se dá, porém, o mesmo com a preferência que os espíritos bons dão ao médium. Bom, então a faculdade mediúnica é inerente ao organismo, em parte ao organismo, em parte ao espírito. Tem que levar essa parcela de consideração do espírito também, mas a grande parte, o grande móvel da mediunidade é o homem, o ser, o corpo físico, o homem, mulher, e ela está diretamente relacionada com a vesícula biliar. Aí vocês, não é a pineal, vesícula biliar. Os chineses, há 10 mil anos, eles regulam os problemas mentais das pessoas, como é o termo usado na acupuntura regular, punturando o VB41. Aí você vai regular a sua percepção psíquica. E as obsessões, quando é feita por espírito, é pelo BP24. Então, baço punk é 24, é quando você apertou nele. Se a pessoa estiver obsediada, ela vai gemer de dor. E vai massageando, se não for acupunturista. E você quer saber onde ele é? Olha no Google, baço pâncreas 24, vai te mostrar lá bonitinho onde ele está, lá no pé. Sabe onde fica a correia do chinelo aqui de baixo? Então, aquele ponto ali, perto daquele ponto ali. Então, vai massageando, a pessoa vai melhorando o seu bem-estar e, logicamente, que sente muita dor. Quanto mais obsediado, mais dor. E o VB41 também fica no pé, aqui é o último buraquinho que tem ali do dedinho, mindinho do dedo do pé. Uma linguagem popular, bem simples, vai interferir diretamente nas suas percepções psíquicas. É importante entender, às vezes é um sangue escuro, meio arroxeado, mostrando que sua vesícula biliar não está boa. Então, ficar com raiva, dar aqueles pulsos de raiva, responder de forma agressiva, tempestiva, tudo isso vai trazendo os problemas inerentes aquilo que a pessoa vai ter e vai criando as dificuldades. Então, a pineal, qual a função dela? Ela é um órgão também da percepção psíquica. Mas se a vesícula biliar não estiver bem, você vai estar com a sua percepção psíquica alterada. Tá certo? Então, tome cuidado com a vesícula biliar. Por isso, determinados alimentos devem ser evitados. Uma boa dieta, uma dieta pautada em alimentos saudáveis, mais leves, é fundamental para um bom médium, para o bom trabalho do médium. Os espíritos bons se comunicam mais ou menos de boa vontade por este ou aquele médium, segundo a simpatia que lhe votam. Temos que terminar aqui um detalhe. Então, se o médium tem uma boa mediunidade, não quer dizer que ele seja um médium moralizado. E aí a gente vai ver quais as relações que tem com cada um, com cada situação, com cada momento, para desenvolvermos um melhor potencial mediúnico. Então, algumas pessoas vão apresentar uma mediunidade muito boa, mas ele não tem noção das responsabilidades diárias tal como deveria. Então, a mediunidade fica prejudicada. Agora ele tem boas noções, aí a sua mediunidade vai ser melhor assistida pelos bons espíritos. Então, a questão de ser um bom médium não quer dizer que ele vai sempre receber comunicação e proteção dos bons espíritos. Depende de um conjunto de fatores enormes que dá um seminário, como a gente costuma dizer, não dá para a gente descrever todos aqui. O interesse dos espíritos em proteger aquele médium, a função que ele tem às vezes é de trabalhar com aqueles espíritos sofredores, então os bons espíritos vão protegê-lo para ele trabalhar com aqueles espíritos sofredores, ele vai estar trabalhando conflitos de N e N encarnações. A gente olha e fala, olha o que essa pessoa fez aos espíritos, graças a Deus, como melhorou, né? Tá, o ângulo de visão nosso aqui é daquilo que nós estamos vendo. A gente queria que ele fosse um santo. Ele é uma pessoa normal para menos, como a gente costuma dizer, normal para menos junto da sociedade. Mas isso, para os seus protetores,
é um grande salto, uma grande conquista. Então não vamos ficar julgando o médium, vamos ajudá-los com as nossas orações, com os nossos bons conselhos e julgar menos, orar mais e servir também, logicamente, mais. Os bons espíritos se comunicam mais ou menos de boa vontade por isso aquele médium, segundo a simpatia que ele vota. Então, os bons espíritos têm uma simpatia por um médium ou antipatia por ele, dentro de um conjunto de situações, de um conjunto de aspectos. A boa ou má qualidade de um médium não deve ser julgada pela facilidade com que ele obtém comunicações, mas por sua aptidão em recebê-las boas e não ser ludibriado pelos espíritos levianos e enganadores. Aqui é muito importante. O médium pode estar recebendo uma série de mensagens de espíritos dos mais variados tipos, mas ele tem consciência de que eles são levianos, são enganadores, são sofredores, como a gente costuma dizer. Eles estão ainda no módulo da ilusão, ou seja, não estão vivendo a realidade espiritual como deveriam. Compete à equipe orientar aquele espírito, dialogar com ele, procurar esclarecê-lo, lembrando que os espíritos são muito maleáveis ao diálogo. Logicamente que o diálogo de médium para médium, de casa espírita para casa espírita, de reunião mediúnica para reunião mediúnica, tem sensíveis diferenças. E um detalhe importante, que quanto mais amizade e afinidade tiver entre o grupo de pessoas encarnadas, mais facilmente conseguirão lidar com os espíritos desencarnados. Os médiuns menos moralizados recebem também algumas vezes excelentes comunicações que não podem vir senão dos bons espíritos, o que não deve ser motivo de espanto. É muitas vezes do interesse dos médiuns e com o fim de dar-lhes sábios conselhos. Se eles os desprezam, maior será a sua culpa, porque são eles que lavram a sua própria condenação. Deus, cuja bondade é infinita, não pode recusar assistência àqueles que mais necessitam dela. O virtuoso missionário que vai moralizar os criminosos não faz mais que os bons espíritos com os médiuns imperfeitos. E aqui Kardec traz para a gente um conjunto de reflexão muito importante. Os médiuns podem não ser muito moralizados e receber mensagem dos bons espíritos, para que eles sejam tocados, para que eles sejam instruídos, para que eles se apercebam de que existe algo mais, para que eles busquem tentar se trabalhar, se melhorar, para se aperfeiçoar. Se eles desprezam essas informações, se eles não procuram entendê-las, eles terão mais culpa no processo da sua consciência. E a bondade de Deus é infinita, que oferece os bons espíritos para ajudar esses médiuns, assim como existem pessoas muito boas que vão ajudar os criminosos, vão orientar os criminosos. O resultado, muitas das vezes, não é nesta encarnação, mas na próxima. Então, nenhum trabalho do bem fica esquecido, nenhum trabalho do bem fica desvalorizado, nenhum trabalho do bem deixa de ter o seu real valor quando aprendemos a fazer exatamente de forma condizente com a justiça divina, fazendo o bem, pelo bem, mostrando os caminhos do bem, para que aqueles espíritos, num dado momento, despertem para novas realidades. Certa vez, um grupo de espíritos estava muito bravo com um conhecido meu, e diziam que ele tinha sido um padre muito exigente, que cobrou deles muitas posturas que ele não tomou. Aí, fomos conversando com os espíritos e vimos que o padre, esse que era padre, depois se tornou bispo numa região X da Europa, era muito firme, cobrava a reforma íntima das pessoas, cobrava uma série de situações e impunha muitas regras. E desencarnou, o bispo desencarnou as pessoas, e essas pessoas viram que ele não era aquilo que ele falava. Ele pregava com muita rigidez, pregava muita disciplina, muita moralidade, mas na maioria das vezes não cumpria. E por isso, eles então ficaram muito chateados e começaram a fazer determinadas cobranças sobre essa pessoa, infligindo vários problemas nele e principalmente na família dele. Ao serem esclarecidos de que vocês têm culpa, vocês estão se sentindo culpados por não terem errado porque ele cobrou de vocês para não errar? Ou vocês estavam com inveja porque vocês não erraram e ele errou e vocês queriam ter errado no mesmo ponto que eles erraram? No caso era ter umas amantezinhas daqui e dali, aquelas
casos conjugais externos. E os espíritos então resolveram, não tem como mentir, então eles entenderam que eles tinham um ganho muito em conviver com aquela pessoa daquele jeito, com aquele rigor todo, porque eles tinham crescido moralmente. E a partir desse momento, então eles seguem novos rumos, seguem novos caminhos e a vida dessa pessoa se normalizou. Então a doutrina espírita ela tem esse dom, ela tem essa possibilidade de ajudar as pessoas a se normalizar a partir de um conjunto de valores que aprendemos a desenvolver em nós mesmos. De outra sorte, os bons espíritos, querendo dar um ensino útil a todos, servem-se do instrumento que têm à mão. Porém, deixam-no logo que encontre outro que lhe seja mais afim e melhor se aproveite de suas lições. Então, os bons espíritos vão sempre querer uma pessoa mais moralizada, mais disciplinada, que respeite as regras, que saiba conviver bem, que saiba estabelecer um plano de ação que o faça crescer, que o faça aprimorar, que o faça viver melhor. Porque o objetivo nosso na encarnação é nos aperfeiçoarmos. E se o espírito está convivendo com alguém que não está se aperfeiçoando, como na comunicação há um entrelaçamento de perispírito, também o mentor, naquele momento, acaba se complicando um pouco, dependendo de uma série de fatores. Por isso que eles se afastam. Retirando os seus bons espíritos, os inferiores, que pouco se importam com as más qualidades morais do médium, acham então o campo livre. Resulta daí que os médiuns imperfeitos, moralmente falando, os que não procuram emendar-se, tarde ou cedo são presas dos maus espíritos, que muitas vezes os conduzem à ruína e a maiores desgraças, mesmo na vida terrena. Então, a nossa vida aqui na Terra, a nossa vida que nós temos que saber vivenciar passo a passo, cada detalhe importante da nossa existência, ela vai ser tanto mais importante quanto nós soubermos valorizar cada oportunidade que temos de fazer o bem. Portanto, aqueles médiuns que se desviam do caminho do bem, que os bons espíritos se afastam dele, aqueles espíritos maus ou imperfeitos se apoderam. E aí seus atos acabam servindo de chacota, de deboche, de implicância para todos que estão em seu redor. Quanto à sua faculdade, tão bela no começo, e que assim devia ter sido conservada, perverte-se pelo abandono dos bons espíritos e, afinal, desaparece. Então, a mediunidade pode ser pervertida ou então desaparecer. A mediunidade pervertida ou mal utilizada, às vezes a pessoa não é uma pessoa moralmente desequilibrada, toma atitudes ruins, mas ela não se enquadra, ela não procura se fazer aquele polimento que ela tem que fazer, uma pessoa rude, não gosta de fazer caridade, e aí a mediunidade dele fica ali meio que ofuscada, dominada por espíritos tal qual ele. E aí termina num determinado momento aparecendo Alzheimer, aparecendo Parkinson e tantas outras coisas, que é uma das expressões de uma mediunidade mal trabalhada, mal exercida. Uma das. Os médiuns de mais mérito não estão ao abrigo das manifestações dos espíritos embusteiros. Primeiro, porque não há ainda entre nós pessoa assaz perfeita para não ter algum lado fraco pelo qual dê acesso aos maus espíritos. Segundo, porque os bons espíritos permitem mesmo, às vezes, que os maus venham, a fim de exercitarmos a nossa razão, aprendermos a distinguir a verdade do erro e ficarmos de prevenção, não aceitando cegamente e sem exame tudo quanto nos vem dos espíritos. Nunca, porém, um espírito bom nos virá enganar. O erro, qualquer que seja o nome que o apadrinhe, vem de uma fonte má. Isso aqui é muito importante para nós entendermos. Esses erros que muitas das vezes são cometidos é devido a certos espíritos que não procuram trabalhar bem, espírito encarnado, né, trabalhar bem os conceitos, não procura estudar, não procura entender, dialogar com os colegas, estar com a mente aberta para as possíveis correções, abandonar a vaidade, a arrogância, a prepotência, e aí então os espíritos que não são tão bons, é permitido então eles irem das comunicações,
e envolvendo o médium, e quanto mais eles o envolvem, mais difícil fica para ele sair daquela situação sem ajuda externa, porque entra para fascinação, vai até a subjugação. Então, as pessoas nesse contexto, eles têm que procurar, quem é médium, sempre ouvir os colegas, sempre ouvir as pessoas da equipe, e se alguém fora daquela equipe faz alguma crítica, é motivo para ele fazer grandes meditações, nem para ficar com raivinha, fazer biquinho e querer discutir com a pessoa. Muito obrigado pela informação e vai procurar se corrigir, vai procurar se emendar, vai procurar aprender. Então, quando um espírito bom vem passar a mensagem, ele não vem para nos enganar. Ele vem passar a mensagem para a gente refletir. Se ele permite que algum espírito mal passe a mensagem, é para a gente ficar mais esperto, ficar mais atento e fazer as devidas reflexões, porque nenhum de nós estamos isentos de sermos atingidos ou atacados por um espírito que não seja bom. Essas mistificações ainda podem ser uma prova para a paciência e perseverança do espírita, médium ou não. E aqueles que desanimam com algumas decepções dão prova aos bons espíritos de que não são um instrumento com que eles possam contar. Porque quando você está predisposto a trabalhar com os bons espíritos, está predisposto a trabalhar realmente na doutrina espírita, a caminhar como médium, você vai entender que você vai passar por decepções. É natural, a gente passa decepções com pessoas, com situações e também com aqueles que estão ao nosso redor, principalmente com os espíritos. Não nos deve admirar ver maus espíritos obsediarem pessoas de mérito, quando vemos na terra homens de bem perseguidos por aqueles que o não são. Então, se existe na terra pessoas más perseguindo pessoas boas, e é comum, também existe espíritos que perseguem aquelas pessoas que estão fazendo o bem. E quando você se predispõe a fazer o bem, lembre-se que você vai ser perseguido. Vai ter espíritos que vão te querer te atacar, vão ter espíritos que vão querer atrapalhar teu trabalho. Porque fazer o bem é uma das coisas que mais incomoda aos maus espíritos. É digno de nota que, depois da publicação de O Livro dos Médiuns, o número de médiuns obsidiados diminuiu muito. Os médiuns prevenidos tornam-se vigilantes e espreitam os menores indícios que eles podem denunciar a presença de mistificadores. Quando você começa a estudar o Livro dos Médiuns, você está buscando aprender, porque nem ler e falar assim, eu já sei tudo que tem aqui. Aí você não está buscando aprender, nem recordar. Então, quando você está lendo um livro como o Livro dos Médiuns, está buscando aprender, você vai dando os passos necessários, o seu processo evolutivo, você vai procurando crescer, você vai procurando se aperfeiçoar e você vai conquistando cada vez mais estar em paz consigo mesmo, buscando a sua paz íntima e conquistando teu espaço interior para o amor, para as realizações superiores. Então, instrução e vigilância são fundamentais. A maioria dos que se mostram ainda nesse estado não fizeram o estudo prévio recomendado ou não deram importância aos conselhos que receberam. E aí vem um dado extremamente importante. Se você está obsediado, você não leu o Livro dos Médiuns. Então é um compromisso que os médiuns têm de ler o Livro dos Médiuns. Pegar e ler do início ao fim, fazer um estudo e no nosso site, Kardec Espiritismo, Obras Básicas, tem lá Livro dos Médiuns, vídeos. Então, no Livro dos Médiuns, vídeos, vai ter o estudo de todo o Livro dos Médiuns lá, para você que às vezes tem dificuldade de estudar sozinho, tem dificuldade de entender, ou às vezes a pessoa tem dificuldades mesmo por estar sozinho, pegar para ler. Então, ali a gente vai estar lendo com você. A gente lê e comenta, tira as dúvidas. Se você tiver mais alguma dúvida, comente embaixo, deixe lá seu like, deixe a sua pergunta, deixa o seu comentário, que a gente vai, dentro do possível, procurar responder. Então, os conselhos que estão lá no Livro dos Médiuns são fundamentais para ajudar o médium a evitar cair em grandes processos de obsessão. Porque os pequenos, de vez em quando, a gente cai. O que constitui o médium propriamente dito é a faculdade. Sob este ponto de vista, pode ser mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. Então, cada um tem a sua faculdade mediúnica dentro de um patamar que aquela pessoa dá conta, que aquela pessoa suporta. O médium seguro, aquele que pode ser realmente qualificado de bom médium, é o que aplica a sua faculdade buscando tornar-se apto a servir de intérprete aos bons espíritos.
Então, em cada situação, em cada momento, em cada oportunidade, todos nós vamos passando pelo aprendizado, nós vamos passando por aquela situação que faz-se necessário, que se faz mister, o apoio, o amparo, a ajuda para aquela pessoa, para aquele espírito, para aquele ser. Então, o bom médium precisa também de uma boa equipe junto dele, porque ele vai dar comunicação, ele tem que confiar no dialogador, tem que confiar no médium de sustentação, tem que confiar nos colegas que vão sustentar aquele trabalho, que vão dar para ele um campo de percepção, de trabalho seguro para que ele possa exercer a sua mediunidade, cumprindo a sua função com segurança. Porque se o dialogador falha, complica-se muito a situação para o médium e para a equipe. O poder que tem o médium de atrair os bons e repelir os maus espíritos está na razão da sua superioridade moral, da posse do maior número de qualidades que o constituem o homem de bem. É por esses dotes que se concilia a simpatia dos bons e se adquire a ascendência sobre os maus espíritos. Bom, cada um tem a sua experiência, cada um tem seu momento, cada um tem sua percepção. E também tem suas responsabilidades. Quando nós estamos caminhando no nosso processo evolutivo, todos nós temos que saber que os colegas vão nos dar um toque, vão nos dar um aviso, vão nos dar um alerta, para que a gente então possa discernir e saber caminhar da melhor forma possível, no sentido ascendente, no sentido de melhorar, no sentido de aperfeiçoar. Cada um traz em si as suas perspectivas, as suas possibilidades, mas o conjunto tem que procurar se harmonizar, o conjunto tem que procurar se integrar e integrar-se também com a prática do Evangelho do Cristo. Senão fica todo mundo complicado. Pelo mesmo motivo, as imperfeições morais do médium, aproximando-o da natureza dos maus espíritos, tiram-lhe a influência necessária para afastá-los de si. Em vez de se impor, sofre a imposição destes. Isso não só se aplica aos médiuns, como também a todos indistintamente, visto que ninguém há que não esteja sujeito à influência dos espíritos. Veja os itens 74 e 75. Então, a influência dos espíritos é inerente a todos nós, seres humanos. Assim como somos influenciados por pessoas que chegam e falam lá na televisão, compre a roupa da marca tal, que é a melhor possível. Aí a pessoa vai lá e compra. Como se a roupa fosse moldar seu corpo, mudar sua estrutura física e psíquica só porque usou uma roupa. A psíquica até mostra, muda um pouquinho, a pessoa se sente satisfeita por ter comprado aquela marca, né? Mas é só. E fisicamente não vai mudar. Então, se o seu corpo não é tão bonito, não está tanto dentro dos padrões de beleza, não é a roupa que vai fazer ele ficar dentro dos padrões de beleza. Então, vamos observar um outro detalhe. Todos os médiuns passam por experiências das mais variadas que são necessárias no seu processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento. E também todos os médiuns precisam, então, aprender a vivenciar a mediunidade dentro dos padrões estipulados de amor, respeito, prazer, de fazer o bem, prazer de estar ali naquele grupo, sabendo que ele está sendo útil a todos que estão participando daquela situação. Por isso, nós temos que fazer muitas interpretações, procurar muito entendimento para fazermos os melhores. Por isso, aqui no tópico anterior, quando ele fala que a superioridade moral afasta ou atrai certos espíritos, então nós vamos entender que quando o espírito sabe que se ele se aproximar de você, ele não vai conseguir impor suas ideias utópicas, ele desiste. E aqueles que querem construir uma base de ideias boas, de fortalecimento íntimo para todo mundo, eles se aproximam de ti. Então, você é o artífice. Os espíritos são aqueles que auxiliam. Eles vão te dar um toque de possibilidades a mais. Agora, para conseguirmos todo o empreendimento do bem, precisamos trabalhar na seara do bem. Para impor-se ao médium, os maus espíritos sabem explorar habilmente todas as suas fraquezas. E, entre os nossos defeitos, o que lhes dá margem maior é o orgulho, a arrogância, a prepotência, sentimento que se encontra mais dominante na maioria dos médiuns obsidiados e, principalmente, nos fascinados. É o orgulho que faz se julgarem infalíveis e repilam todos os conselhos. Então, a palavra orgulho hoje é melhor colocada no sentido da palavra como arrogância,
Então, quanto mais arrogante a pessoa for, mais problemática, mais transtornos ela causa para si mesma e para aquela situação, para aquele grupo, para aquele conjunto de situações. Esse sentimento, infelizmente, é citado pelos elogios de que são objeto. Basta que um médium apresente faculdade um pouco transcendente para que o busquem, o adulem, dando lugar a que ele exagere na sua importância e se julgue como indispensável, o que vem a perdê-lo. E aí nós temos que prestar atenção nisso. Como se reage a um elogio? Uma vez eu estava vendo um coral apresentando, e quando chegava no final, a maestrina falava assim: palmas, palmas, muitas palmas, palmas, muitas palmas. Então a gente falava, eu e minha esposa, a gente comentava assim: se ela fosse médium, ela seria difícil de se lidar. Porque são pessoas que não aceitam nenhuma crítica, não aceitam que se coloque outras ideias diferentes, tem que ser sempre do jeito daquela pessoa, sempre colocando de forma que aquela pessoa é o centro ali das atenções. Saiu daquilo, a pessoa já, se enfurece. Então, o médium tem que aprender a lidar com os elogios. Se o espírito vem me elogia, eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, para saber para que caminhos eu devo tomar, que tipo de caminho eu devo seguir. Enquanto o médium imperfeito se orgulha pelos nomes ilustres, frequentemente apócrifos, que assinam as comunicações por ele recebidas, e se considera intérprete privilegiado das potências celestes, o bom médium nunca se crê assaz digno de tal favor. Ele tem sempre uma salutar confiança do merecimento do que recebe e não se fia ao seu próprio juízo. Não sendo senão instrumento passivo, compreende que o bom resultado não lhe confere mérito pessoal, como nenhuma responsabilidade lhe cabe pelo mal. O que seria ridículo crer na identidade absoluta dos espíritos que se lhe manifestam. Deixa que terceiros desinteressados julguem do seu trabalho sem que o seu amor próprio se ofenda por qualquer decisão contrária, ou mesmo, do mesmo modo que um ator não se pode dar por ofendido com as censuras feitas à peça de que é intérprete. E aqui nós temos que observar bastante coisa que traz, então, ficou uma para frente. Para a gente olhar. Julgar-se indispensável. O médium é indispensável ao trabalho, portanto, não deve faltar por qualquer coisa, só faltar por motivo muito justo. Mas achar-se plenamente insubstituível já começa a abrir portas para a arrogância predominar. Então, todos nós que trabalhamos dentro de uma reunião mediúnica somos indispensáveis àquela reunião. Mas temos que ter também a consciência de que somos muito responsáveis para que o bom trabalho aconteça. E com isso temos que estar lá com desinteresse, com amor, com responsabilidade e sabendo que nós estamos, aí vem para o próximo slide, sujeitos às comunicações dos bons espíritos, sujeito a comunicações dos maus espíritos, sujeito à comunicação de espíritos que vêm trazer informação para esclarecer, sujeito a espírito que vem dar comunicação porque eles precisam ser esclarecidos. Então, o médium está ali para todos esses fatores, para todos esses entendimentos, e é assim que a gente vai crescer, é assim que a gente vai se aperfeiçoar. E cada um cabe o direito de fazer a sua reflexão, entender que a equipe está ali não para falar assim, você está cuidado com essa mensagem aqui, cuidado com esse espírito, que ele não é esse aqui não. Aquela pessoa está falando isso para te proteger. Agora, e quando o dirigente está obsediado? Aí o dirigente só aceita a mensagem do médium B. A, C, F, não serve, só serve o do D. O D passou a mensagem, aquilo ali é a maravilha. Então nós temos que prestar atenção nesse detalhe também. A equipe tem que estar prestando atenção, porque se tem esse espírito mistificador, não tão bom ali no meio do grupo, é porque o grupo está falhando de alguma forma em prestar o serviço que deve prestar à comunidade, o serviço que deve prestar àqueles que estão ali. O seu caráter distintivo é a simplicidade e a modéstia. Julga-se feliz com a faculdade que possui, não por vanglória, mas por lhe ser um meio de tornar-se útil.
o que faz de boa mente quando se lhe oferece ocasião, sem jamais incomodar-se, por não o preferirem aos outros. Então, a simplicidade é importante, a modéstia é importante, saber que a faculdade de qualquer das pessoas são diferentes, e quem recebe mensagem A ou mensagem B, quem define a espiritualidade, não nós. Cada um de nós vamos receber a mensagem de acordo com as possibilidades que temos, de acordo com as condições que temos. E aquele que recebeu a mensagem é aquele que recebeu. Eu queria receber uma mensagem de Bezerra e só você recebe a mensagem do Bezerra. Você não tem compatibilidade fluídica com Bezerra? Não é isso que está mostrando aqui no estudo? Que vem mostrando que para ter a comunicação tem que ter uma compatibilidade fluídica boa entre o médium e o espírito. Então, se o outro médium está oferecendo melhores condições, o espírito vai se manifestar por ele. Compete a você recebendo bem aqueles que você recebe. Os médiuns são os intermediários, os intérpretes dos espíritos. Ao evocador, e mesmo ao simples observador, cabe apreciar o mérito do instrumento. Se a pessoa quer que o médium receba este ou aquele espírito, no caso Kardec fazia as evocações, aí tem que observar o mérito daquele médium. Qual mérito é esse? Se ele tem merecimento ou não? Ou se ele preenche as qualidades necessárias para que aquele espírito se comunique? Porque, graças a Deus, tem espírito que nem conseguem passar um A através daquele médium. Por que graças a Deus? Porque se todo espírito conseguisse comunicar com todo mundo, com qualquer um, ficaria bem bagunçado a vida do médium. Então o médium vai desenvolvendo sua frequência de amor, de solidariedade, para que ele cria o seu dial de proteção. Assim como a rádio, você vai lá e roda o dialzinho para encaixar aquela rádio que você quer. Hoje é até digital, né? Você aperta um botão e tudo faz uma busca automática. Não, os médiuns são mais ou menos assim, fica mais perfeito então o exemplo. A sua busca automática é por espíritos que sejam similares a você. Então, os espíritos vão passar as comunicações compatíveis com essa situação. Como todas as outras faculdades, a mediunidade é um dom de Deus que se pode empregar tanto para o bem quanto para o mal, e da qual se pode abusar. Seu fim é pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de recebermos ensinamentos e iniciações na vida futura. É lógico que a gente vai receber ensinamento, sempre. Porque cada reunião mediúnica tem lá suas características próprias, tem suas comunicações próprias e todos nós estamos absorvendo aquelas informações para interagirmos e procurarmos a nossa conquista para a vida futura. Assim como a vista nos põe em relação com o mundo visível, a mediunidade nos liga ao invisível. Então, com o olho carnal, a gente vê as coisas do mundo físico, e com o olho espiritual, a gente vê as coisas do mundo espiritual. E a mediunidade vem fazer para nós exatamente isso. Aquele que dela se utiliza para seu adiantamento e a de seus irmãos desempenha uma verdadeira missão e será recompensado. Quando você está trabalhando a mediunidade desinteressadamente para ajudar o seu semelhante com amor por fazer o bem ao semelhante, você será recompensado das mais variadas formas possíveis, até mesmo podendo pagar suas dívidas nesta vida que você teria que pagar na outra. É uma recompensa. Você vai chegar na outra bem mais aliviado. O que abusa e a emprega em coisas fúteis ou para satisfazer interesses materiais, desviado do seu fim providencial, e tarde ou cedo será punido, como todo homem que faça mau uso de uma faculdade qualquer. Então, a pessoa é muito veloz, ele vai querer usar para roubar? Se a pessoa é muito forte, vai querer usar para bater nos outros? São faculdades que nós temos no mundo físico. E a mediunidade é para você esclarecer, é para você ajudar. A mediunidade é um auxiliar do médium na caridade, auxiliar do médium nas realizações superiores da alma. E por isso, todos os médiuns devem procurar usar a mediunidade de forma santa, sagrada e respeitosa. E procurar aperfeiçoar sempre. Porque no início passamos por vários problemas que existe a obsessão, existem as influências negativas, existe o despreparo do médium. Conforme o médium vai amadurecendo e tem que se tornar mais vigilante,
se tornar mais compatível com a sua necessidade evolutiva, mais compatível com o seu prazer de fazer o bem.